Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Estão animados para mais uma aula? A nossa aula hoje está muito legal. Nós vamos aprender bastante coisas legais. Vamos ver a nossa pauta? A nossa aula é a terceira aula da unidade 4, da apostila 4. Já deixa ela arrumadinha aí. E o nosso conteúdo será o poema Ônibus. Nós vamos trabalhar as páginas 12 e 13 da apostila. Na hora do vídeo, veremos a viagem do poema Ônibus. E na hora da história, teremos uma historinha que se chama Chá das 10. E a tarefa será no caderno. Vamos começar então pela nossa apostila. Abram, por favor, nas páginas 12 e 13. São essas páginas aqui, ó. Deixe a sua apostila aberta assim como está a minha aqui no formato, com as duas páginas. Vocês conseguem identificar aqui, página, o título do nosso poema? Nós, professores, geralmente dizemos que ele aparece no alto da página e com palavras destacadas, não é? Coloridas, às vezes maiores, não é mesmo? Será que é essa palavra aqui? Ela está destacada, não é? Ela está maior que as outras e ela está colorida. Vamos ler essa palavra. Registrar. Será que o nosso poema se chama Registrar? Não, o nosso poema se chama Ônibus. Nem sempre o título do texto vai ter as palavras mais evidenciadas. Neste caso aqui, o título do nosso texto, a palavrinha ônibus, ela está evidenciada, mas ela não é a mais evidenciada, ela não é a mais destacada. A que está em maior destaque é essa daqui, ó. Então, sempre nós temos que fazer a leitura para poder encontrar o título do nosso texto, não é mesmo? Então eu vou ler para vocês. Acompanhe a leitura do poema Ônibus. Vou fazer a leitura do poema. Acompanhem comigo. Logo na esquina, desce o primeiro. Segue o motorista, mais 4 passageiros. Desce o segundo, no ponto seguinte. Leva um susto, a rua está diferente. Desce o terceiro, na casa de Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. O quarto desce em frente à estátua, cai-lhe na cabeça uma espada de prata. Desce o último, tranquilo na calçada, quer sentir o vento, passear e mais nada. Fica só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, pode ir ao banheiro. O autor do nosso poema se chama Fernando Paixão. E o nosso poema faz parte da coleção Poesia a Gente Inventa. Crianças, eu quero saber uma coisa. Sobre o que fala o nosso poema? Fala sobre uma viagem de ônibus, não é mesmo? E o que acontece durante a viagem? Isso, os passageiros vão descendo do ônibus, né? Mas eu quero saber o que acontece conforme os passageiros vão descendo do ônibus. Isso, vamos pensar juntos? Mas antes, vamos para a hora do vídeo. A hora do vídeo de hoje vai mostrar para nós como é que foi a viagem do poema, o ônibus. Com vocês, Poema Ônibus. Poema Ônibus, texto de Fernando Paixão. Logo na esquina, desce o primeiro. Segue o motorista, mais 4 passageiros. Desce o segundo, no ponto seguinte. Leva um susto, a rua está diferente. Desce o terceiro, na casa de Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. O quarto desce em frente à estátua. Cai-lhe na cabeça uma espada de prata. Desce o último, tranquilo na calçada, quer sentir o vento, passear e mais nada. Fica só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, pode ir ao banheiro. Gostaram do vídeo?
Muito legal essa viagem do poema, não é mesmo? Descobriram o que foi que aconteceu conforme os passageiros foram descendo do ônibus? Vamos descobrir juntos? Para isso, nós vamos rever estrofe por estrofe do nosso poema. Vamos lá! Logo na esquina, desce o primeiro. Segue o motorista mais 4 passageiros. Vejam, desceu o primeiro passageiro e seguiu com o motorista mais 4 passageiros. 1, 2, 3, 4. Então vamos pensar juntos. Quantos passageiros tinham no ônibus antes da primeira parada dele? 5, não é mesmo? Olha, o primeiro que desceu e mais 4 que seguiu com o motorista. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Então havia no ônibus 5 passageiros antes da primeira parada, não é isso? E o que foi que aconteceu quando o primeiro passageiro desceu? Muito bem! O número de passageiros diminuiu, não é mesmo? Vejam, menos 1 que desceu, sobraram 4 passageiros, não é mesmo? Então, diminuiu o número de passageiros quando desceu o primeiro. E o que aconteceu a seguir? Vamos ver? Desce o segundo no ponto seguinte. Leva um susto, a rua está diferente. Olha, desceu agora o segundo passageiro. E o que foi que aconteceu? Continuou diminuindo o número de passageiros, não é mesmo? Tinham quantos passageiros? Tinham 4 passageiros. Menos 1 passageiro que desceu, sobraram quantos passageiros? 3 passageiros que seguiu com o motorista. Olha, 1, 2, 3. Então, o número de passageiros diminuiu, não é mesmo? Vamos ver o que acontece a seguir. Desce o terceiro na casa do Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. Desceu então o terceiro passageiro. Vocês já estão descobrindo o que está acontecendo quando desce cada passageiro? Isso mesmo, o número de passageiros está diminuindo, não é? Vejam, tinha 3 passageiros, né? Menos 1 que desceu, sobraram quantos passageiros? Vamos conferir? 1, 2 passageiros. Vamos ver a seguir? O quarto desce em frente à estátua. Cai-lhe na cabeça uma espada de prata. Desceu então o quarto passageiro, né? Diminuiu ou não? Isso mesmo, o número de passageiros diminuiu mais uma vez, né? Vejam, tinham quantos passageiros antes do quarto descer? Tinham 2 passageiros, não é? E o que aconteceu quando ele desceu? Menos 1 que desceu, sobrou apenas 1. O número de passageiros diminuiu mais uma vez, né? Vamos ver o que acontece a seguir. Desce o último, tranquilo na calçada. Quer sentir o vento e mais nada. Desceu então o último passageiro. Novamente, menos 1 passageiro, não é? E o que aconteceu agora, se desceu o último passageiro? Fica só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, pode ir ao banheiro. Vejam, os passageiros foram descendo durante a viagem, não foi isso? Cada um desceu em um ponto, não é? E o que foi acontecendo conforme cada passageiro foi descendo do ônibus? O número de passageiros foi diminuindo, não é mesmo? E depois, o que foi que aconteceu quando desceu o último passageiro? Sobrou só o motorista, olha aqui. Desceu o último passageiro e o motorista seguiu sozinho. E agora ele pode fazer o quê? Ele consegue fazer o quê? Ele consegue ir ao
banheiro. Então nós descobrimos o que foi que aconteceu durante a viagem do poema ônibus, não é mesmo? Os passageiros foram descendo no decorrer da viagem e o número de passageiros foi diminuindo, foi ficando menor. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mais e menos, sobre o significado dessas palavrinhas. Vamos falar agora sobre o significado da palavrinha mais. Essa palavrinha é bastante comum para vocês, não é? Nós já vimos com a professora Débora. Lembra lá na aula das Joaninhas, quando ela contou as pintinhas da Joaninha? O que acontecia ali? Ela tinha um aumento, não é mesmo? Quanto mais ela contava, mais pintinhas a gente contava com ela, não é isso? Então vejam aqui comigo. Aqui eu tenho 3 doces. Eu quero saber com vocês o que acontece se eu colocar aqui mais 2 doces. Olha, ouçam a frase que eu vou falar agora. Mais 2 doces. Olha a palavrinha, mais. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Ó, vou contar os doces que eu tenho. 1, 2, 3. E se eu acrescentar mais 2? 4, 5. O que aconteceu aqui? Os meus doces aumentaram, não é mesmo? Então vejam só, o significado da palavrinha mais. Mais significa aumentar, eu vou acrescentar, eu vou colocar mais. Então, ó, o que aconteceu com os meus doces? Eles aumentaram, não é mesmo? Eu tive um ganho, então ficou mais, maior. Olha aqui, eu tenho 2 sorvetes. 1, 2. E se eu colocar mais 2? Olha a frase. Mais 2. O que vai acontecer? Vai aumentar, não é mesmo? Mais significa aumentar, colocar, acrescentar, agregar. Todas essas palavrinhas têm o mesmo significado, significam mais. Eu vou colocar agora mais 2. Olha, 1, 2, 3, 4. A minha quantidade de sorvetes aumentou, não é mesmo? Ficou maior. Isso significa mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a palavrinha menos. A palavrinha menos significa tirar. Toda vez que eu tiro alguma coisa, alguma quantidade, isso significa que eu vou ficar com menos. Vejam aqui, eu tenho uma cesta de frutas. Vamos contar quantas frutas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E se eu tirar 2 frutas? O que será que vai acontecer? Vamos verificar? Vou tirar a tangerina e o morango. O que foi que aconteceu aqui? Diminuiu, não é mesmo? Diminuiu igual aconteceu lá na viagem do poema ônibus. Conforme os passageiros foram descendo nos pontos, o número de passageiros foi diminuindo, não foi isso? Aqui aconteceu a mesma coisa. Eu tirei 2 frutas e o número de frutas diminuiu. Eu tinha 5, não tinha? E agora com quantas eu fiquei? 1, 2, 3. Então a palavra menos quer dizer diminuir, quer dizer tirar. Toda vez que eu falo em tirar, que eu vou tirar alguma coisa, uma quantidade, significa que eu vou ficar então com menos. Vamos ver aqui agora no baú de brinquedos. Quantos brinquedos eu tenho aqui? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4 brinquedos. E se eu tirar 2 brinquedos, o que vai acontecer? Vamos tirar para ver? Tirei as bolinhas de gude, tirei o catavento. O que foi que aconteceu aqui? Diminuiu, não é mesmo? Eu tinha 4 e fiquei agora somente com 2 brinquedos, não é? Eu tirei, então fiquei com menos. Fiquei com 1,
2 brinquedos. Agora, eu vou falar para vocês sobre a palavra, já expliquei o significado do mais e do menos, né? O mais é quando a gente coloca, quando a gente acrescenta, quando a gente agrega, e o menos é quando diminui, quando a gente tira, não é? E o igual, vocês já conheciam o igual? A palavrinha igual quer dizer resultado, entendeu? Por exemplo, eu tirei no slide anterior algumas frutas e alguns brinquedos, não é? O que ficou? O que ficou é o resultado, é o que sobrou, né? Mas acontece que nós usamos na língua portuguesa, para um texto, para uma frase, as palavrinhas. Olha, se eu for escrever um texto ou uma frase, eu vou usar a palavrinha mais, a palavrinha menos e a palavrinha igual. E quando eu vou usar a matemática? Quando eu estou falando só de números, quando eu estou escrevendo apenas números, eu vou escrever a palavrinha mais, menos e igual? Não, eu vou usar os sinais que representam essas palavrinhas. Na matemática, o sinal que representa a palavrinha mais é essa cruzinha aqui, ó. Na matemática, ele representa o mais, ele significa a palavrinha mais. E esse tracinho aqui significa a palavrinha menos na matemática. E o igual são 2 tracinhos. Vamos ver isso na prática? Vamos fazer um exercício de matemática para a gente ver como que fica, como é que a gente vai usar esses sinais? Vejam, quantas crianças tem abaixo? Vamos contar comigo quantas crianças nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 crianças aqui, não é? Se tirarmos 5 crianças, quantas irão ficar? Olha a pergunta. Se tirarmos, tirar. O que significa mesmo tirar? Diminuir, não é mesmo? Significa que eu vou ficar com menos, não é? Então vamos pensar. Eu tenho quantas? Eu tenho 10 crianças, não é mesmo? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar 5, não é? Tirar significa o quê? Significa menos. Olha o tracinho de menos ali, ó. Aqui não é uma frase, não é um texto, é um exercício de matemática, não é? Então, por isso eu uso o sinalzinho de menos. Eu vou tirar quantas? 5 crianças. E qual vai ser o meu resultado? Qual vai ser? O que vai sobrar? Olha aqui o sinal que simboliza o resultado. Ó, sinal de igual, que eu mostrei para vocês agora mesmo, não é isso? Vamos ver quantas crianças vão sobrar? Qual vai ser o nosso resultado quando a gente tirar 5? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tirei as 5 crianças. O que foi que aconteceu? Vocês já conseguem imaginar aí em casa? O número de crianças diminuiu, não é mesmo? Eu fiquei com o quê? Eu fiquei com menos crianças, não é isso? Vamos ver com quantas crianças nós ficamos? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o meu resultado que o sinal de igual aqui vai mostrar para nós? Qual é o meu resultado? 5 crianças. Aumentou ou diminuiu o número de crianças? Diminuiu, não é mesmo? Porque nós tiramos as crianças, não é? Toda vez que a gente tira, diminui, não é isso? Foi a mesma coisa que aconteceu na viagem do poema Ônibus, não foi isso? Os passageiros foram descendo e o número de passageiros foi diminuindo. Agora que a gente já viu como é que isso funciona, como é que acontece, quando a gente tira, a gente já consegue fazer a nossa página da apostila. A página é a 13. Nós vamos fazer essa parte aqui de baixo, a parte das questões. Para isso, eu vou aumentar essa parte. Vamos lá. Questão número 2 está perguntando assim para nós. Quantos passageiros estavam no ônibus no início da viagem? Vamos relembrar? Olha, desceu o primeiro passageiro, não é?
quantos passageiros seguiram com o motorista? 1, 2, 3, 4. Vocês acham que é 4? Não. 4, meus amores, são o número de criança que seguiu com o motorista. A pergunta é: quantos passageiros estavam no ônibus no início da viagem? Esse passageiro que desceu aqui primeiro também estava no ônibus, não é mesmo? Então a gente tem que contar ele também. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos responder aqui na questão número 2, 5. Havia 5 passageiros no início da viagem. A questão número 3. Quantas pessoas ficaram no ônibus quando desceu o primeiro passageiro? Olha que interessante essa pergunta. A pergunta de cima perguntou o quê? Quantos passageiros? E a pergunta de baixo? Quantas pessoas? Vamos verificar quantas pessoas ficaram no ônibus depois que desceu o primeiro? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora a gente tem que contar o motorista, porque o motorista também é uma pessoa, não é isso? Então nós vamos responder aqui na questão número 3, o número 5. Questão número 4. E quantas pessoas ficaram no ônibus quando desceu o segundo passageiro? Vamos relembrar? Desceu o segundo. A pergunta ainda é sobre pessoas, não é? Desceu o segundo, quantas sobraram no ônibus? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Mais uma vez a gente conta o motorista porque ele também é uma pessoa. Vamos responder o que aqui na questão número 4? Número 4, 4 pessoas. Questão número 5. E quantas pessoas ficaram no ônibus quando desceram o terceiro e o quarto passageiro? Olha, a pergunta também é interessante. São praticamente 2 perguntinhas numa só. Quantas pessoas ficaram no ônibus quando desceu o terceiro e o quarto? Vamos ver então. Olha, desceu então o terceiro passageiro e em seguida o quarto. Quantas pessoas ficaram aqui no ônibus depois que desceu o terceiro e o quarto? Vamos contar? 1, 2, um passageiro e o motorista. Vamos responder então na questão número 5, o número 2, 2 pessoas. Questão número 6. Quantas pessoas ficaram no ônibus quando desceram o último passageiro e o motorista que foi correndo ao banheiro? Vamos ver? Olha, desce então o último passageiro e depois o motorista fica sozinho e vai correndo ao banheiro. Quantas pessoas ficaram no ônibus quando desceu o último passageiro e o motorista vai correndo ao banheiro? Vocês conseguem ver alguma pessoa aqui no ônibus? Não ficou nenhuma pessoa no ônibus, não é mesmo? Desceram todos os passageiros e o motorista foi ao banheiro, não é? Mas como é que eu vou responder aqui nenhuma? Na matemática, o número que simboliza a palavra nenhuma, a palavra nada, é o número 0, ó. Se não sobrou nada, se não sobrou ninguém, então o número que representa essas palavrinhas é o número 0. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês aqui e a data. A página de vocês, da apostila, deve ter ficado dessa seguinte forma. Na segunda questão, o número 5, de 5 pessoas, de 5 passageiros, perdão. Na segunda, número 5, de 5 pessoas. Na quarta, 4 pessoas. Na quinta, 2 pessoas. E na sexta questão, o número 0, que representa ninguém, nada, nenhuma pessoa, né? A página de vocês ficou assim? Muito bem! Nós vamos agora para a Hora da História. A Hora da História de hoje traz uma historinha muito legal. Prestem bastante atenção, vocês vão se divertir. Com vocês, Chá das 10. Chá das 10, uma história de Celso Sisto. Eram 10 amigas velhinhas, todas bem arrumadinhas, para o chá na casa móvel. Uma viajou sem avisar, e então sobraram 9.
Eram 9 amigas velhinhas, todas bem penteadinhas para o chá com biscoito. Uma quebrou o pé e então sobraram 8. Eram 8 amigas velhinhas, todas bem perfumadinhas para o chá com crepe Suzette. Uma ficou de cama e então sobraram 7. Eram 7 amigas velhinhas, todas bem pintadinhas para o chá com bolo inglês. Uma caiu na rua e então sobraram 6. Eram 6 amigas velhinhas, todas bem agasalhadinhas para o chá em xícara de zinco. Uma cortou o dedo e então sobraram 5. Eram 5 amigas velhinhas, todas bem enluvadinhas para o chá com queijo prato. Uma ficou sem a dentadura e então sobraram 4. Eram 4 amigas velhinhas, todas bem calçadinhas para o chá com rocambole holandês. Uma não podia pegar sereno e então sobraram 3. Eram 3 amigas velhinhas, todas bem alegrinhas, para o chá com pãezinhos meias-luas. Uma foi dormir mais cedo e então sobraram 2. Eram 2 amigas velhinhas, ambas bem animadinhas, para o chá com torta de ameixa e espuma. A mais velha ficou com febre e então só sobrou uma. Era uma só velhinha, toda enfeitadinha, para o chá na cidade de Piúma. Nesta atacou o reumatismo e então não sobrou nenhuma. Fim. Gostaram do vídeo? Muito legal, não é? Essa historinha é muito divertida, não é? Mas as velhinhas mandaram um recadinho para vocês. Foi tudo uma brincadeira, só para contar para vocês uma história bem legal. Todas elas já se recuperaram e passam muito bem. Vamos agora para a nossa tarefinha. Ela será no caderno. Primeiro você vai colocar o seu nome, depois vai colocar a data e logo mais abaixo você vai escrever assim. Número 1. Havia 10 ovos. A mamãe usou 5 para fazer um bolo. Quantos ovos sobraram? Vejam, tinha 10. A mamãe usou 5. Se ela usou, o que foi que aconteceu? Pensem aí em casa. Lembrem lá da viagem do poema. Conforme os passageiros foram descendo, o que foi que aconteceu? Vocês podem usar como estratégia para fazer essa questão o desenho. Lembra que eu tinha o desenho das minhas crianças lá? Eu desenhei todas as minhas 10 crianças, não é? Vocês também podem desenhar aqui os 10 ovos e depois vocês já sabem o que tem que fazer, né? E aqui no quadradinho vocês vão colocar a resposta, tá bom? A questão número 2. Havia 5 passarinhos cantando na goiabeira. 2 passarinhos voaram. Quantos passarinhos ficaram? Olha, haviam 5 na goiabeira. 2 voaram. O que aconteceu? Parem e pensem aí. Vocês também podem desenhar aqui para poder encontrar o resultado de vocês, ok? E a resposta, o resultado, vocês vão colocar aqui dentro do quadradinho. Dicas para a família. Como dicas para a família, eu trouxe hoje uma dica para as mulheres, para as mamães, para a vovó. Vamos falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa campanha traz para nós vários métodos de prevenção para podermos descobrir com antecedência a doença e até nos prevenirmos dela. Um dos métodos bastante eficazes é o toque, é o autoexame. Nós, mulheres mesmas, fazemos em nós. Podemos ficar de frente ao espelho, erguer a nossa mão e tocar a nossa mama, todo o seu redor dela. E se nós identificarmos qualquer
alteração, qualquer carocinho, qualquer coisa que seja, nós devemos procurar imediatamente um médico. Se ame, se cuide, se toque. Você é muito importante para alguém. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima, se Deus quiser.